Para você que está ligado nas emoções do esporte, a partir de agora, Arena Cross, ao vivo, as emoções da quarta etapa, direto de Campinas, do interior de São Paulo. Você vai vendo o belo público que está presente, apesar dos 15 graus de temperatura. E olha, Héctor Assunção já fez o seu desfile, já apareceu aí com motocicleta de número 30, sua Honda, ele que é da categoria principal. Você vai acompanhar aqui com a gente. Esse daí é simplesmente o Carlos Campano, piloto espanhol que está aqui no Brasil já há um bom tempo, já foi campeão da Arena Cross, já foi campeão brasileiro, está desfilando aí para o público. Carlos Campano, MX Pro. E a gente chega com essa quarta etapa do campeonato, depois de muita controvérsia na etapa passada, lá em Ilhabela, quando o Jean Ramos assumiu a primeira colocação do campeonato. Paulo Alberto recebeu ajuda externa, acabou tendo pontuação 0 naquela etapa, mas de qualquer forma tem 85 pontos e está a 11 pontos do Jean Ramos, que é o líder do campeonato. Os outros pilotos vão fazendo o seu desfile, enquanto você os vê e confere os nomes na apresentação. Eduardo Lima, por exemplo, eu já quero ouvir o nosso comentarista, o professor de pilotagem, professor Mauro Falcon, para falar a respeito do Arena Cross e o que podemos esperar, Maurinho. Duas provas, uma rivalidade já muito grande em função de todos os acontecimentos aí da última etapa, deixando essa quarta etapa, penúltima etapa deste ano, ainda mais interessante para nós. Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite a todos os amigos do Band Esportes. É um prazer estar aqui, como sempre. Realmente esse ano, mais do que nunca, está pegando fogo a Arena Cross. Vários pilotos com chance do título, principalmente o Jean Ramos brasileiro, que tem dado trabalho aos estrangeiros. Muito legal, inclusive a gente vê um brasileiro mandando bem e conseguindo andar na altura dos estrangeiros que até pouco tempo estavam dominando sem chance para os pilotos aqui tupiniquins poderem andar na frente. E o Jean treinou bastante, como os outros, como o Balbi também, Marcelo Lima, o Dudu, Héctor Assunção, ou seja, todo mundo aperfeiçoou a técnica de pilotagem e agora a galera já está indo para cima dos estrangeiros, conseguindo bons resultados. Então, realmente, a briga está entre o Jean Ramos, equipe Yamaha Geração, e o Paulo Alberto, equipe Honda oficial aqui do Brasil. Paulo Alberto, que ganhou todos os títulos do Arena Cross desde que veio para o Brasil, piloto super capaz, muito vitorioso. Como você disse, na última etapa, na segunda bateria, ele felizmente foi desclassificado, que deixou o campeonato até melhor, porque o Jean assumiu, ele ficou 11 pontos atrás, ou seja, essas duas corridas de hoje, com as duas corridas da última etapa, realmente o bicho vai pegar fogo, Celso. Pois é, a gente vai vendo aí a sequência de apresentação dos pilotos. A gente lembra que uma pista de Arena Cross tem aproximadamente aí 350, 400 metros. Essa de Campinas, 432 metros de extensão. Bacana, um pouquinho mais extensa em relação às últimas etapas, mas você sabe que aqui é ação muito forte. No caso do Arena Cross, tem sempre uma corrida acontecendo, por isso o público vem para conferir cada uma das etapas do campeonato. Como eu falei, a etapa passada, essa que teve aí o problema da desqualificação do Paulo Alberto, foi em Ilhabela. Tivemos antes Ilha Comprida e a abertura da temporada em Jundiaí. Portanto, mais ou menos na mesma região. Estamos de volta agora com Campinas. E a quinta etapa está programada para 27 de agosto ainda, sem definição de local. Mas você deve ficar ligado, porque definitivamente, se estiver perto de você, é muito bacana acompanhar provas do Arena Cross. Aí você viu a classificação do campeonato. Primeira colocação dele, Jean Ramos, 96 pontos, 85 para o Paulo Alberto, Carlos Campano 81, Adam Sheffield 77, Wellington Garcia 65, Getro Salazar 52, Héctor Assunção 52, aliás o Getro 53, Héctor 52, Jorge Balbi, Antônio Jorge Balbi competiu em duas etapas apenas, venceu a última, inclusive, venceu a última corrida, não ficou com a primeira colocação no overall, mas já venceu prova. É o oitavo colocado com 49, nona posição, aliás, Humberto Martim com 47, e em décimo o Eduardo Lima com 46 pontos. São os 10 primeiros colocados num campeonato que tem aí 16 pilotos classificados, uma pontuação que nos aparece aqui para este evento. Olha, a gente sabe pela intensidade de obstáculos que tem uma pista de Arena Cross,
que o piloto já tem que se preocupar, se no motocross é assim, no Arena Cross mais ainda, a largada é importantíssima, né? A largada aqui no Arena Cross é muito importante, ainda mais que a largada é bem curta e é um ritmo intenso, volta bem rápida com vários obstáculos de encaixe, ou seja, uma boa largada é sinônimo de uma boa colocação no final da bateria. Depois do gate, a reta não é tão longa assim, normalmente é um grampo, uma dificuldade maior para se achar o bom posicionamento. A escolha do gate foi importantíssima, por isso que os pilotos já fizeram seus treinos qualificatórios. Vou só dar um toque aqui, o Jean Ramos foi mais rápido num dos treinos, mas não foi no qualificatório oficial, né, Maurinho? O Jean Ramos fez o tempo mais rápido nos treinos livres, no qualificatório a pega foi intenso. Agora, primeira bateria da categoria MX Pro, vamos ver o que o brasileiro vai ser capaz de fazer em relação à disputa com os estrangeiros. Tudo pronto para a gente ver a largada, já 15 segundos, a placa de 5 segundos, a qualquer momento caindo o gate. A mão eles! Boa largada ali do Paulo Alberto. Conseguindo, já saiu lado a lado com o Jean Ramos. Os dois numa bela disputa. Paulo Alberto conseguiu estilingar ali, vem para a primeira posição. Jean Ramos é o segundo, Hector Assunção brigando ali pelo terceiro lugar. Paulo Alberto confirmado ali na primeira posição. Moto número 10 é do Jean Ramos. Olha a dificuldade ali do Jefferson Salazar, depois o Adam Sheffield. Vai ser bacana essa disputa, porque a partir do terceiro lugar ali tudo pode acontecer. Olha o Jean pra cima do Paulo Alberto, já cutucando, já deu um bloco pés pra cima dele, já conseguiu assumir a primeira posição. Belo começo de prova do Jean, ameaçando ali por fora. Conseguiu fazer muito bem ali o obstáculo apoiado e já leva a primeira posição. Você viu o tempo de prova, 15 minutos mais 2 voltas. Já passando pela seção de costelas para você decorar a pista, é rapidinho, 430 metros. Uma sequência muito boa de obstáculos. Os pilotos vão vindo ali na classificação, você confere. Paulinho, tá muito bem na pista aí o Jean, hein? Realmente, Celso, inclusive na primeira volta, Paulo Alberto parecia estar melhor, né, em concluir os obstáculos, mas o Jean veio muito bem. Aí um salseiro logo na primeira volta. O Wellington Garcia ali caído. Junto com o Campana não conseguiu desviar, acabou obstruindo a passagem de muitos pilotos. Fica para trás, é corrida de recuperação, tanto para um quanto para outro. Pois é, na moto número 5, Marcelo Lima, que você vê em destaque ali na Kawasaki dele, tentando chegar no Humberto Martin. Ele amarra um pouquinho mais à frente. Daí o piloto da moto número 5. Aí na frente, o Humberto Martin, da sua Yamaha. A câmera vai esperando um pouco mais a classificação. Outros pilotos em destaque. Logo na sequência, o Hector Assunção. Esse é o líder. Moto número 10, a Yamaha do Jean Ramos. Depois a Honda, número 1, do Paulo Alberto. Essa sequência de costelas aí das mais complicadas. Mais um duplo, outro salto bacana para você ver de frente aí a moto número 10. As cores comemorativas aí da história da Yamaha. Olha como ele emenda de triplo, faz muito bem ali a mesa, prefere o lado de fora, usa um pouco mais de velocidade. Parece que tá à vontade na pista, hein, Maurinho? Tá muito bem o Jean Ramos. Tá fluindo, vindo muito bem, inclusive dando uma matada na moto dos scrubbers. Em alguns saltos pequenos, inclusive, e com isso ele está ganhando tempo no ar, Celso. Ele vem abrindo, vem fluindo muito bem o Jean Ramos. Essa é a dificuldade, é fazer isso o tempo todo na prova. Imagino que exige de preparo físico dos pilotos uma pista como essa. Já abrindo ali 1.141 em relação ao segundo colocado. Paulo Alberto tá ali, ó. O ritmo é diferente, sim, mas ele está procurando manter a posição. Qualquer vacilo do brasileiro, e o piloto português Paulo Alberto, atual campeão da Arena Cross, pode encostar nele. Repare aí, é por isso que ele tem o número 1, campeão da temporada passada, briga lá atrás, lado a lado o Wellington Garcia. E o Campana, nossa, mas que rosco, hein? Se encontrar no ar, o Campana ali tá afobado, Maurinho. Infelizmente o Campana nas últimas etapas não deu muita sorte, está querendo mostrar um resultado melhor, mas já se envolveu 2 vezes aí com o Wellington Garcia. Não é por aí o caminho, não. Luiz Felipe de Souza abrindo espaço ali na moto número 36, foi o primeiro tráfego encontrado pelos líderes. Aí você vê de novo
Um enrosco entre eles, Campano e o Wellington Garcia. Campano na 115, o Wellington Garcia na 21. Aí o Jethro Salazar, moto número 920. Alan Sheffield na 407, é esse aí, ó. Daí o piloto inglês, terceira colocação para ele. Ele vai sofrendo a pressão, a gente pode dizer, da moto 920 do Jethro Salazar. Repare como o Paulo Alberto encostou no Jean Ramos, hein? Aquela diferença de 1 segundo ponto 1 já é bem menor agora. Estavam praticamente no mesmo obstáculo ali. Paulo Alberto tentando chegar, mas nas costelas sumiu já. Pode ter dado um pequeno vacilo, cometido um pequeno erro. Ah, olha aí, ó. A câmera recupera e mostra para você o momento em que o Jean Ramos saiu da pista. Primeira colocação, mas conseguiu ainda voltar a tempo de recuperar a primeira posição. E vai de novo botando um bom ritmo. Paulinho, é o caso, né? Motocross, Arena Cross, não dá para vacilar. Não dá para vacilar aqui. Como assinante Band Esportes pode verificar, um obstáculo é bem grudado no outro. Os pilotos têm que encaixar de maneira perfeita um obstáculo para fluir na pista e encaixar os demais. E o Jean vem fazendo isso muito bem, inclusive procurando um espaço por fora nas curvas para sair mais fluido. O Paulo Alberto, por sua vez, já vem sempre por dentro, tentando encontrar uma linha para, quem sabe, surpreender o Jean. E o pega vem ficando assim, o Paulo Alberto um pouquinho mais para trás, só observando a tocada do Jean, procurando uma nova linha. Mas o Arena Cross, como nós vimos, inclusive o Jean, pequeno erro, saiu da pista. Tudo pode acontecer, corrida intensa e tem muito chão ainda pela frente. Jethro Salazar, moto 920 ali na terceira posição. Alan Sheffield logo atrás agora. Pressão entre eles. 920. A gente vai ter essa aproximação. Eles não estão só ali, porque logo na sequência tem o Humberto Martin, quinto colocado da prova. O Alan Sheffield foi o grande vencedor da primeira etapa do Arena Cross. Nesse meio tempo machucou o joelho num treino e perde um pouco de rendimento nessas últimas etapas devido a essa lesão. Mas o piloto super capaz, inclusive na pré-temporada foi o grande vencedor da última etapa do campeonato inglês Arena Cross. Piloto com grande potencial. Pois é, tá aí, ó. Moto 407. Alan Sheffield. Tá vendo ali, a gente colhendo uma bela imagem para dividir com você. Assinante do Band Esportes, quando ele tira ali uma sobreviseira, melhorando ali a percepção do que tem de pista à frente. Muito tráfego pro líder Jean Ramos, que volta a abrir, aliás, abriu um bocado em relação ao Paulo Alberto, hein? Até na negociação com os retardatários, o Jean Ramos vem se dando melhor. Você viu como a pista vai ficando esburacada, tem uma cava, tem uma canaleta ali, e é no meio da curva. De encaixar ou já começar a evitar. Ali tá complicado, né, Maurinho? Qual é que é a solução? Evitar e procurar outro caminho ou passar por dentro dela mesmo com cuidado? Ali nas costelas, os pilotos estão observando uma linha com a costela mais baixa para ter uma maior facilidade em transpor o obstáculo. Então, naquela parte, apesar da canaleta, as costelas estão mais baixas e isso facilita um pouco a vida do piloto. Não que seja fácil passar pelas costelas, mas dá um grauzinho de facilidade maior. Aí você viu na moto número 101, Humberto Martin, Humberto Alejandro, como aparece ali, né? Humberto Alejandro Martin, moto número 101. Piloto da equipe PlayStation, Grupo Geração, Burini Pneus, Off-Road e Flyrack. Olha só como ele vem ali, também fazendo ultrapassagem em cima do retardatário, que ficou ali o Luiz Felipe de Souza. O Luiz Felipe vai tomando volta ali também do quinto colocado da corrida. Humberto Alejandro Martin. Jean Ramos é o líder. Você confere ali a classificação, sétima posição para o Hector Assunção. Ele foi campeão brasileiro do ano passado na categoria MX2, subindo ali para a categoria das motos 450 cilindradas, que é exatamente as motos que a gente está vendo agora. Olha o Jean Ramos, hein? Já colocando 3.4 em cima do Paulo Alberto. Impressionante que ele conseguiu encaixar essa pista no estilo dele e deixar longe ali o piloto português. Só para lembrar, atual campeão, o Paulo Alberto, faltando 6 minutos e meio. O que mostra toda a qualidade e como está bem treinado o Jean Ramos, hein, Maurinho? Não, realmente, tanto no Arena Cross. Olha o Paulo Alberto escorregando ali. Saiu das costelas de uma maneira desequilibrada, não conseguiu encaixar direito a canaleta da curva.
Mas isso daí é muito legal. O Jean Ramos já há algum tempo vem se aprimorando tecnicamente e vem dando muito trabalho para os estrangeiros. Não só aqui no Arena Cross, como no motocross também. Então é o principal piloto brasileiro a pegar um nível técnico superior e deixar os estrangeiros tudo com a pulga atrás da orelha, porque não tá fácil a vida para os estrangeiros aqui não com o Jean Ramos. Tá muito bem treinado, encaixado para essa pista especificamente. Ainda melhor. Aí você vê o Paulo Alberto se livrando de tráfego também. Ele se livrando agora da moto número 51 do Vinícius Voigt. Equipe Honda Ipiranga Rinaldi IMS. Tá aí, ó. 4,5 agora. Só faz ampliar a vantagem em relação ao segundo colocado, Jean Ramos. E é aquele momento que a gente sabe que o piloto tem que ter muita concentração para não cometer erro. Você viu que logo depois de 3 voltas ele havia cometido um erro, saiu da pista, perdeu toda a vantagem que havia construído naquele momento. Agora não. Bem na pista, bem concentrado, faz ali a eliminação de mais uma sobreviseira. Quando a gente chega ali a 5 minutos de ver a placa de 2 voltas para o final. Ele tem muito tráfego para frente. É aquilo que o Maurinho fala, né, Maurinho? Não dá para contar com um bom resultado, apesar de todo esse domínio até aqui. Realmente, o Arena Cross é muito intenso. E agora com os retardatários fica mais difícil ainda transpor os obstáculos. Mas o Jean tá reloginho, tá passando nos mesmos lugares, sempre com o mesmo desempenho. Tá legal de ver o brasileiro acelerando essa categoria principal e abriu muita vantagem em relação ao Paulo Alberto. Cada vez mais longe o Jean. Olha aí, ó. Problema ali com o Carlos Campano, companheiro de equipe retardatário, né? Tomando volta. Pois é, Carlos Campano tomando volta do Jean, mas quase dando trabalho ali. Um toque um pouco mais forte e o Jean poderia ir para o chão. Tá aí o Jefferson Salazar. Moto 920 da equipe Honda Levorin Ballparts, ex-motos do Brasil e Motul. Aí o Jefferson. A gente revendo um momento que foi complicado ali pro Jean. Ele se jogou, veio rápido no ritmo dele, né, Maurinho? E o Campano devagar na pista. Acho que o Campano não esperava que o Jean chegasse tão rápido. Surpreendeu aí o Campano. O Campano, quando viu, o Jean já estava batendo ali na lateral. Nada proposital, coisa de corrida. O próprio Jean imaginou que o Campano já tivesse percebido que ele estava vindo para colocar uma volta em cima, mas o espanhol estava dando bobeira ali. Total, parecia que estava olhando para ontem, bem mais lento, e acabou atrapalhando um pouco o ritmo do líder da prova. Aí Adam Sheffield, moto número 407, piloto inglês, fez uma bela pré-temporada, mas está vindo ali de contusão, não tem o mesmo ritmo, 4ª posição para ele. Ele realmente é dono de um estilo muito bacana, e a presença de pilotos como ele, como o Carlos Campana também, o Carlos Campano, só vieram e só ajudaram ali o ritmo dos pilotos brasileiros. Com certeza o Jean Ramos viu neles aí um bom benchmark, um bom objetivo ali de alcançá-los e ultrapassá-los, como chegando aqui nessa etapa de Campinas, 4ª etapa do campeonato Arena Cross de 2016. Campeonato válido e com chancela da Confederação Brasileira de Motociclismo, ali como título brasileiro ao final da temporada. Aí mais uma vez você vendo a moto número 101 do Humberto Alejandro Martin. Mais um estrangeiro ali para ajudar no ritmo dos brasileiros. Viu como ele encaixou direitinho na canaleta para fazer ali a aproximação e também a superação do obstáculo. De volta com o líder. Tem retardatário na frente dele, são 2 agora, um inclusive de Kawasaki. Quem será que está na frente dele, hein? É o Eduardo Lima. O Eduardo Lima está na frente dele ali como tráfego. Vai colocar uma volta em cima da moto número 2. Aí você viu como ele passou pelo meio ignorando. Ele sabe que o Paulo Alberto também tem bom ritmo e não vai esperar muito para fazer ultrapassagem em cima de retardatários. Por isso ele tem de vencê-los o mais rápido possível. Passa também o Paulo Alberto. Chegava o Dudu Lima. Bandeira azul sendo mostrada ali. Repare que a diferença que era de 4,5 já caiu para 2 segundos. Isso em função de todo esse tráfego, Maurinho. Realmente o Paulo Alberto se deu melhor. Encontrou na pista uma melhor fluidez para ultrapassar os adversários. O Jean já ficou mais enroscado, que era um trecho de baixa velocidade. E o Paulo Alberto agora vem para cima. Vem para cima, menos
Vamos chegar aí para ver o minuto final, talvez economizando energias, o Paulo Alberto para atacar agora, ó. Olha a diferença, 8 décimos de segundo aproximadamente entre o líder e o segundo colocado. Ainda para ver a placa. Isso vai fazer um final de prova ainda mais intenso, só que dessa vez o líder tem caminho livre, já está livre dos retardatários. Isso pode favorecer a tocada do Jean. Veja só como na pista livre ele consegue recuperar um pouco mais da sua vantagem. Menos de um minuto para a gente ver as placas. O Jean está chegando. Está chegando no final e o Paulo Alberto está colando nele. Diferença muito grande da escolha de caminhos agora. Um pouco mais complicada a vida do Jean. O português Paulo Alberto vem para cima dele. Briga valendo a vitória nessa primeira corrida. Serão 2 provas na categoria Pro que você vai conferir ao vivo aqui no Band Esportes. Conferindo a primeira. Olha o caminho diferente ali do Jean em relação ao Paulo Alberto. O Paulo Alberto escorregou ali o pé da pedaleira. Vai perdendo o ritmo. Aí você vê o cronômetro. Vai indicando ali o final do tempo. Agora é por número de volta. 2 voltas para o final. Paulo Alberto tem tempo de chegar no Jean. O Jean tem que se concentrar muito. Parece que já está mais cansado. Balançou muito ali em cima da motocicleta. O Paulo Alberto vem para cima dele. Olha como tirou mesmo. E de novo chegam os retardatários. Ameaça incrível para a vitória do Jean. Olha o Paulo Alberto por dentro. Já economizou caminho, vem atacando o piloto brasileiro. Faltando 2 voltas para o final. Placa de última volta. 430 metros para o final. O Jean já percebeu, já sabe que tem colado nele o Paulo Alberto. A briga vale a primeira posição. Respirou para tentar a resposta agora. Para a esquerda, para a direita, mais uma sequência de obstáculos. É muito difícil, tá cansado, tá difícil ali para o Jean Ramos. Paulo Alberto vem decidido para cima. Para ganhar a prova. Olha como ele vem, fazendo ali o pulo, a sequência de saltos, colando cada vez mais próximo, para fazer o salto, vem de novo, vem para ficar feliz debaixo do capacete. Jean Ramos conseguiu dar aquele gás final para segurar o Paulo Alberto, uma chegada dificílima, uma prova disputada nesse final. Maurinho, promessa de uma segunda bateria também muito equilibrada. Muito legal esse pega e o destaque aí para o Jean Ramos nas costelas. Ali ele abriu um gapzinho que foi o suficiente para ele segurar o Paulo Alberto atrás. Paulo Alberto, por sua vez, na parte mais livre de obstáculos e na parte de encaixar triplo, duplo e mesa, vinha melhor e encostava realmente no brasileiro, mas o brasileiro, cabeça fria, foi super capaz de manter a vantagem nas costelas. Muito legal essa primeira etapa. Essa primeira bateria dessa etapa de Campinas. Perfeito, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com a categoria MX2. Lembre-se, estamos ao vivo, direto de Campinas, com o Arena Cross. Essa foi apenas a primeira prova, daqui a pouco o pessoal da MX Pro estará de volta e na sequência a gente vai ver MX2. O intervalo é rápido, a gente volta já. Band Esportes nos Jogos Olímpicos 2016, sempre pelo esporte. Estamos de volta aqui no Band Esportes para a sequência da nossa cobertura. Arena Cross, 4ª etapa direto de Campinas. Nesta noite aqui a gente vai vendo agora a formação do gate da categoria MX2. A MX Pro tem 2 provas, a MX2 uma corrida apenas. Pilotos mais jovens em ação. O Pedro está ali, a gente vai para a apresentação dos pilotos. Temos o Gustavo Pessoa como líder do campeonato, o João Pedro Guinho Ribeiro, que está se apresentando aí para o público, Moto 282. É o 2º colocado do campeonato, mas ele, em relação ao Gustavo Pessoa, tem apenas 1 ponto de diferença. O campeonato está realmente muito equilibrado. O Leonardo Souza, que você vê agora, tem 42 pontos, é o 3º da classificação. Maurinho, motos não tão potentes como as da categoria Pro e pilotos jovens aí buscando estrelato, se bem que a gente tem aí um piloto que já tem fama internacional, Enzo Lopes, na moto número 16 se apresentando agora, ele que tem
28 pontos, é o 6º colocado do campeonato, Maurinho. Celso, essa rapaziada muito jovem, já são pilotos experientes, inclusive, como você disse, o Enzo, com experiência internacional. Aí o líder do campeonato, Gustavo Pessoa, que também é muito experiente, com vários títulos nacionais no motocross, no Arena Cross também. Ou seja, essa garotada, apesar da pouca idade, já anda de moto em competição desde criança, como nós vimos nas categorias mirins, né? E já tem muita experiência, apesar de ser 250 MX2, 150 cilindradas, essas motos têm mais de 40 HPs, são muito potentes, e essa molecada muito leve, ou seja, uma pista de Arena Cross, às vezes as 250F, né, são essas motos da categoria MX2, rodam até melhor do que as 450, que são muito potentes para uma pista tão curta assim. O que é que a gente pode esperar dessa galera aí nessa disputa? Porque você fala aí de repente da melhor adequação dessas motos para uma pista intensa em termos de obstáculos como a Arena Cross, e são pilotos mais jovens, né? Mais a fim de mostrar resultados. Você acha que a tendência de troca de posição é maior? Realmente é maior, né? E o ímpeto deles também é muito maior. Então são vários pilotos que podem vencer a bateria. O próprio Fábio, numeral 19, que está saindo agora para se apresentar. O Enzo Lopes, grande piloto também da equipe Léo Motos, é também um grande piloto que pode vencer a corrida. O Gustavo Pessoa já mostrou que tem todo o potencial esse ano e veio para cima e está liderando tanto o Arena Cross quanto o Brasileiro de Motocross, entre outros, né? Aí o Muguinho, numeral 50, também um piloto em ascensão, que foi o campeão da categoria Júnior para motos de 85 cilindradas e agora passa para a categoria MX2. Muguinho, que o Renato Paz. É o Renato Paz. Renato Paz, o apelido Muguinho. Ou seja, você conheceu eles nas fraldas, você pode falar o apelido, né? Realmente. Então, vários jovens garotos aí que estão crescendo e outros que já estão na categoria mostrando todo o seu potencial. Então, não tem assim um grande piloto que está assim, vencendo sem parar, e sim vários pilotos com chance de vencer a cada bateria. É característica de uma categoria onde a gente tem esses pilotos mais jovens, né? Leonardo Lisotti vai fazendo a sua apresentação aí para todo mundo anotar o número, ver como ele se porta, ver como ele se apresenta no público, mas as características que a gente tem e que você já reparou na categoria Pro, das 450 cilindradas, com essa descrição que o Maurinho fez ali, talvez essas máquinas de 250 cilindradas talvez sejam mais adequadas para esse tamanho de pista, para o tipo de obstáculo. E a idade deles, né, e a vontade de mostrar serviço vai fazer com que realmente a gente tenha nessa categoria uma intensidade maior e talvez a possibilidade de grandes surpresas, como você vê ali o Lucas Dunca se apresentando agora para o público. São jovens pilotos que estão aí se mostrando. Qual é o apelido desse aí, mano? Não, o Lucas Dunca aí, detalhe, é correndo com motos de 2 tempos, né? E não, a maioria está com motores 4 tempos. O Lucas com uma Yamaha de motor 2 tempos. As 4 tempos a gente sabe tem maior tração em saída de curva, porém a 2 tempos tem uma explosão maior e é mais leve. Vamos ver aí o que o Lucas vai poder mostrar em relação aos seus adversários com as máquinas de 4 tempos já consagradas. Você em casa está curioso, o público lá em Campinas também. Todo mundo de olho no que pode acontecer nesta segunda prova da categoria. Aliás, segunda prova que a gente mostra para você, primeira e única corrida da categoria MX2. Aí você tem a classificação do campeonato. Gustavo Pessoa, líder com 53, João Pedro Ribeiro, 52 pontos, Leonardo de Souza, 42. É uma briga realmente muito, muito equilibrada, no mínimo entre esses 3 pilotos. E a gente sabe que quando os pilotos têm uma pontuação muito próxima, os nervos estão à flor da pele, tudo pode acontecer nos próximos 15 minutos, mais 2 voltas, que é a duração estabelecida para essa corrida. Aí o Enzo. Mais uma vez um take ali do público, todo mundo atento, esperando essa largada. Bacana que a gente tem 15 graus de temperatura ambiente, umidade relativa do ar de aproximadamente 49. Os ventos não estão lá muito fortes, deixando o pessoal realmente com toda a tranquilidade para acompanhar a corrida. Mais um take ali, mostrando que inclusive o sistema de ingresso, né? Normalmente o ingresso é 1 quilo de alimento não perecível. Isso serve bastante para as comunidades que recebem o Arena Cross. Isso faz com que realmente muito mais gente possa apreciar
o espetáculo de esporte a motor proporcionado pelo Arena Cross. Os pilotos vão fazendo seus últimos ajustes, os mecânicos, preparadores estão todos ali próximos de seus pilotos, enquanto o público espera ali a formação final e a autorização para que liguem os seus motores. Estão vendo ali o seu Wilson Yasuda recuperado de um procedimento que ele teve ali nas últimas semanas, está em ação, está na ativa, representando não só a Confederação Brasileira de Motociclismo, mas também a Abraciclo. Ele que é uma grande figura do motociclismo de competição, sumiu do quadro ali à direita, mas é um dos grandes nomes do nosso esporte, da história da motocicleta no Brasil, o senhor Wilson Yasuda. Aí, ó, ligar os motores já é a autorização e os pilotos vão começar o procedimento para a largada. Aí você vê que os preparadores, os mecânicos já deixaram os pilotos e vão acompanhar do pit wall aí a corrida deles. Já a placa de 15 segundos já mostrada para os pilotos a partir de agora. Vê que fica uma boa quantidade de público logo atrás ali dos pilotos. Câmera super bem colocada, você vendo o detalhe da atenção deles, esperando o momento de cair o gate a qualquer instante. Lá vão eles. Boa briga ali pela primeira posição, passaram pelo menos 4, já tem gente se projetando para fora da pista. Fábio dos Santos na moto número 19 saiu do traçado, está tentando voltar. Enzo Lopes vem pela segunda posição, moto 945 do Leonardo de Souza é o líder da prova. Saiu o Stilingro livre e vem para a primeira posição. Opa, já tem escorregão ali, escorregou, quase travou ali o Caio Lopes. Mesmo assim se mantém forte aí na tentativa de manutenção da terceira posição, perdeu. Enzo Lopes é o segundo colocado. Olha que briga bonita ali a partir da terceira posição. 2, 3, pilotos erram, saem da pista, saem do traçado. Enzo vai partindo para perseguir o Leonardo de Souza. Leonardo é o primeiro, Enzo Lopes é o segundo. Os dois já se livraram bastante bem ali da concorrência. Já vão podem fazer uma prova cabeça a cabeça. 15 minutos mais 2 voltas. Esse é o prazo para a gente conhecer o vencedor da MX2 aqui no Arena Cross. Belo desenho de pista ali pro Leonardo. Enzo Lopes vem super bem treinado, passou uma boa temporada no começo do ano ali nos Estados Unidos. E aí você vê a sequência de toques, vários pilotos no chão. Esse aí ficou vendo tudo ao contrário. O Pedro Ribeiro, hein? Acabou caindo ali. Ele teve a porta fechada ali para o numeral 134, o Caio Lopes não conseguiu desviar, chocou a sua dianteira contra a traseira do Caio Lopes, vai ter que fazer uma corrida de recuperação. O João Pedro Ribeiro, que até agora é o vice-líder da competição. Pois é, 52 pontos, vai perdendo muito terreno, vamos esperar a classificação, a confirmação quando o Enzo Lopes ataca para assumir o primeiro lugar, hein? Já vê ali, conseguiu emparelhar na sequência de saltos, mudou o caminho, vai tentar por dentro, faz um outro duplo, um pouquinho à frente o Leonardo de Souza. No meio da canaleta ali, o Enzo Lopes, já encontrando o tráfego. Os dois vêm com problemas ali para se livrar da moto. E vem no meio do caminho, o 94 ali perdendo muito terreno para se livrar. Já conseguiram passar, Leonardo se livrou melhor. Enzo ficou preso um pouquinho mais de tempo. Pouco tempo de prova, pista muito curta, eles têm de fazer de tudo para se livrar ali da situação. Bem complicado, aliás. O Leonardo vem com um estilo super agressivo, talvez vá cansar pro final da bateria. Já o Enzo vem com um estilo muito mais limpo, procurando uma alternativa por dentro no traçado e ganhando muito espaço. O Enzo Lopes foi atrapalhado ali pelo retardatário, ele escolheu uma linha na qual o retardatário escolheu a mesma e ficou muito para trás. O Enzo Lopes vai ter que encostar de novo. Enquanto isso, pega pela terceira colocação entre o Gustavo Pessoa e o Fábio Santos. Vem quente, Celso. E o Pedro Bueno está vindo ali também na moto número 97, tentando encontrar um espaço para ele. Pedro que está na quarta posição. Gustavo Pessoa está logo ali, ó, terceiro colocado. Depois o Caio Lopes. São os 5 primeiros colocados, depois da indicação ali da cronometragem oficial. 891 Gustavo Pessoa
e de fazer aquela recuperação. Terceira posição, mesmo com aquele problema que ele teve lá atrás, hein? Pelo menos essa é a indicação que a gente recebe. Chegando, tentando chegar nele ali o Pedro Bueno. Além da terceira colocação, a briga entre eles. Tá aí, ó. Líder do campeonato, moto 891. Essa é uma colocação problemática para ele. Gustavo Pessoa, terceira posição. Mais um ali no chão. Dessa vez, de um jeito mais intenso. Vamos ver como é que caiu. Veio de frente aí. Bateu muito forte o Renato Class. Tombaço. Você viu a bandeira amarela ali indicada. Os pilotos já fazendo o desvio. E assumindo a primeira colocação. Nessa troca ali, a gente vê um pouco mais atrás, a briga é um pouco mais atrás do Fábio dos Santos. A moto número 19. O diretor de TV também está assim, do mesmo jeito que a gente. Lucas Duca na moto número 34. Passou por ali. Pista protegida para a retirada do piloto que acabou tomando aquele tombo. E aí você vê, ó. Falei, ó, Leonardo de Souza. Caiu, tomou um tombaço ali na sequência de saltos. Enzo Lopes passou e foi embora na primeira colocação e despachou, ó. Abriu e muito. Vamos esperar a indicação oficial dessa troca na primeira posição. E ver se o Leonardo de Souza conseguiu pelo menos voltar em segundo. Leonardo de Souza tá aí, ó. 945 a moto dele. Já conseguiu respirar, de qualquer forma está de volta para a competição. Vamos ver o ritmo, a colocação dele. Parece que voltou ainda na segunda colocação, hein? Gustavo Pessoa está logo atrás, ó. Repare o momento em que ele fez o salto, tentou dar um scrum e bateu de bico em dois obstáculos. No segundo ele foi jogado para fora da pista. O Enzo passou, abriu e está tranquilo na ponta, Maurinho. O Enzo nem teve dificuldade em ultrapassar o piloto que estava no chão. O Leonardo veio na primeira sequência de obstáculo, emendou um pouco além do que deveria, pousou um pouco além do obstáculo, e isso atrapalhou todo o resto da sequência, né? Era para fazer de 2 em 2, acabou dando na cara de um terceiro e quase poderia ter virado para frente de uma maneira mais radical. Mas ele segurou a onda, foi ao chão, já retornou para a bateria e vai ter que fazer aí mais uma vez uma corrida para recuperar terreno, caso ele queira alcançar a primeira colocação, que está sossegado ali na mão do Enzo. E o Enzo, dessa forma, pode subir bastante na classificação do campeonato. Ele tem 28 pontos nesse momento, sexta colocação. Ele não participou de todas as etapas, é bom lembrar. Mas de qualquer forma, o piloto da moto número 16 vem e vem bem. Equipe oficial da KTM, no caso dele, tá de KTM, está na primeira posição. 891, Gustavo Pessoa, líder do campeonato, é o segundo. Depois o Pedro Bueno, aí ó. O Leonardo caiu para a quarta posição. Agora sim as colocações estão bem ordenadas. João Pedro Pinheiro está em quinto. Aí você vê a moto 891 do Gustavo Pessoa. Oito minutos para a gente ver a placa de 2 voltas. Moto 97 que você vê é do Pedro Bueno. Tá aí, ó. Tentando encaixar, tentando se livrar do tráfego. À frente proporcionado pelo Brian Soares. Brian que é o 10º colocado do campeonato. Veja só, com problemas ali na pista. Bandeira amarela ainda na indicação. Veja como passa a moto número 97. Passou muito bem. Passou bem ali pelo obstáculo, já se livrou o Pedro Bueno. Vendou o triplo bem de boa. Enzo Lopes, tá de KTM, não é oficial, mas é a moto que ele escolheu, tá? Um bom tempo ali com a marca. E vem para vencer essa corrida, hein? Pelo menos tem tudo, tem caminho aberto. A gente não viu a cronometragem ali indicar a distância dele em relação ao segundo colocado, mas ele tá bem. Enquanto isso, ó, os outros pilotos pelo caminho vão se enroscando, deixando o caminho tranquilo pro Enzo. Andrew Nehammer. É o Andrews, né? Que tá na moto número 112 e que acabou caindo ali, ó. Repare aí, passando na moto 945, Leonardo de Souza. O Leonardo vem bem, tentando se recuperar na quarta colocação. Olha quem caiu, hein? Gustavo Pessoa. João Ribeiro. Olha como ele tá ali, ó. Fora da motocicleta. Picou a moto.
A indicação é de 211, não é exatamente esse o número, mas o piloto ficou numa situação realmente muito complicada ali no meio da pista. Vamos ver se o piloto consegue voltar. Está muito tonto depois da pancada que levou ali. Bandeira amarela. A indicação talvez seja para ele não voltar. É ele mesmo, 891, Gustavo Pessoa. Líder do campeonato, moto número 5, que tem 53 pontos, moto 891. Aí o Enzo. Ele tentou um pouco a mais ali, a moto foi um pouco a mais do que ele imaginava para emendar o obstáculo. A traseira deu no bump do obstáculo e catapultou o piloto para frente. Quase aconteceu a mesma coisa aí com o numeral 19, Fábio dos Santos. Você viu, né? Na hora que ele era ultrapassado pelo Enzo Lopes, acabou vacilando. Bandeira azul ali porque tem tráfego para o líder. Olha como vai lentamente completando mais uma volta ali o Gustavo Pessoa. Ele vai para o final da prova para tentar marcar algum ponto. Importantíssimo nesse momento do campeonato que ele consiga alguma pontuação. Quando a gente está nessa quarta etapa, faltando apenas mais uma etapa para o final da temporada de Arena Cross. Aí o Enzo, cada vez mais tranquilo. Primeira posição para ele, não vimos a placa de tempo ainda. Mas já vamos chegando ali para a parte final dessa corrida. Moto 282 do João Pedro. 52 pontos no campeonato. 282, João Pedro Pinho Ribeiro. Pelo que a gente tem aí, seu segundo colocado agora. Você se lembra, ele teve problemas no começo da prova, mas depois teve bastante consistência. Não dá para desistir, né? Não dá para desistir nunca. Mas o tombo dele não foi lá tão grave, não foi tão grave quanto o do Gustavo Pessoa. Daí a classificação. O João Pedro vem na terceira posição. Moto número 97 que vem em segundo é do Pedro Bueno. Faltando aí pouco mais de 4 minutos para vermos a placa de 2 voltas, Maurinho. É verdade, Celso. Nessa configuração da competição, o campeonato vai ficar mais embolado ainda. E o João Ribeiro é o vice-líder, 1 ponto apenas atrás do Gustavo Pessoa, vem na terceira colocação. O Gustavo Pessoa ficou um pouco mais para trás. O Leonardo, que vem na terceira colocação, um pouco mais atrás da pontuação, aqui vem na quarta colocação, ou seja, vai somar mais pontos também em relação ao líder da competição, que nesse momento é o Gustavo Pessoa. Para a última etapa, o bicho vai pegar na categoria MX2, Celso. O Enzo Lopes, que não participou da primeira etapa, correu as 2 últimas. E o Pedro Bueno, que não marcou pontos na terceira etapa do campeonato lá em Ilhabela. Portanto, os dois têm 28 pontos, estão empatados na classificação do campeonato. Aí o Pedro Bueno também com 28 pontos. Ele que está empatado ali com o Enzo Lopes. Logo atrás, logo à frente tem o Leandro Araújo, a moto número 58, que também não está bem classificado nessa prova. Ou seja, vai dar uma boa embolada no campeonato. O João Pedro é que vai se dar bem. Aí o Pedro Bueno, segundo colocado da prova. Se livrando ali do tráfego do Fábio dos Santos. Fábio na moto número 19. Já passou ali a 97. Pouco menos de 3 minutos. Sequência de costelas complicada para esses pilotos. E o 97, né? O Pepe Bueno é o piloto do time satélite da Yamaha. E o Fábio dos Santos, número 19, tomando volta. Time principal da Yamaha. Na Arena Cross as coisas se invertem muito rapidamente, Celso. Nem sempre o primeiro piloto consegue uma melhor classificação. Aí o Enzo se livrando super bem ali dos obstáculos nessa pista. É o líder incontestável, está passeando, fazendo aquilo que o Maurinho falou. Talvez o líder um pouco mais empolgado. Leonardo de Souza estava andando forte, acabou errando muito. E o Enzo um pouco mais tranquilo. Olha só como é que ficou a bagunça na pista. No meio do traçado, sem espaço para passar. Saiu da pista ali na briga o João Pedro. Leonardo de Souza ainda na disputa, tentando marcar pontos. Olha o que aconteceu ali, ó. A moto do Renato Paz. Aquela velha história, né? Foi traído pela canaleta. Você acha que é fácil andar ali dentro, meu? Não é. Nem nas costelas. Como você está vendo aí a prova do Felipe. Felipe Mombar, que acabou caindo
Perdeu totalmente o controle, já deu para perceber, não era só técnica, também cansou. Aí o Enzo, pouco menos de 1 minuto e meio. A gente fala da parte física, o quanto o preparo físico é importante para esses pilotos. Só dar uma voltinha em qualquer pista de motocross, você vai ver. Tem gente que acha que esporte a motor não é esporte. Dá uma voltinha numa moto dessa aí, você vai ver. Principalmente numa pista assim. Acho que a maior parte não termina nem a volta, hein, Maurinho? Realmente, principalmente, olha, a pista já bem desgastada, não nas curvas, mas a sequência de valas nos obstáculos, tanto na entrada do obstáculo quanto na recepção do obstáculo, muitas canaletas, isso realmente trai a condução do piloto. E aqui nós estamos falando dos melhores pilotos do Brasil. E o Enzo Lopes vem dando um show, olha, andando justinho, super desenhando os obstáculos, encaixando de maneira super suave. Parece fácil, mas de fácil não tem nada. Ele que está muito bem em cima da motocicleta. Está muito bem preparado, já fazendo a ultrapassagem outros retardatários, escolhendo muito bem, está observando. Você prefere observar o jeito que ele faz as recepções de salto, mas repare também na cabeça, sempre olhando para frente, sempre se programando, e é por isso que ele consegue evitar ir muito bem os adversários. É normal numa situação dessa o piloto acabar baixando a cabeça, mas não é o caso dele não. É verdade. Outro detalhe, Celso, a gente pode perceber que quando ele está no ar, quando ele vai pousar com os braços, ele empurra a moto para baixo, ou seja, uma maneira de encaixar melhor os obstáculos e também de ganhar tempo. Ele empurra a moto para baixo, ou seja, ele coloca a moto onde realmente ele deseja e ganha muito tempo. Pequenos tempos, em frações de segundo a cada obstáculo, na soma da volta é uma grande diferença. É a diferença que ele vai fazendo ali quando faltam 2 voltas para o final. A gente vai acompanhando o líder, ele vai receber a placa ali de última volta. Tá aí, ó, última volta para ele. Enzo Lopes fazendo um corridaço, muito tranquilo, aproveitando-se dos erros dos adversários, sim, mas conseguindo manter um ritmo muito, muito bom. O tempo todo encaixando a motocicleta nos obstáculos, fazendo o que tinha de fazer o tempo todo sem se preocupar. Mentalizando os obstáculos dessa pista, o ritmo que poderia. Realmente um belo show vai dando o piloto da moto número 16, Enzo Lopes. Na última volta, o público já convocado para vibrar com ele, ele que tem uma grande vantagem sobre o segundo colocado da prova. Tá aí, ó, para ficar feliz debaixo do capacete. Enzo Lopes fatura a vitória. Belíssima corrida que ele fez. E o segundo colocado vai aparecendo ali agora, Pedro Bueno. Repare a distância que ele tinha ali em relação ao Enzo. Já está parabenizado, já está abraçado pela equipe. E aí chega o segundo colocado, moto número 97, Pedro Bueno. Os dois chegaram com 28 pontos aqui no campeonato. Vão ter uma bela bonificação ali para a sequência do certame. Vai ficar muito interessante esse campeonato da MX2, chegando na última etapa. Vários pilotos com chances do título máximo do Arena Cross na MX2, hein, Maurinho? Muito legal, que essa garotada merece realmente, todos eles muito afins de ganhar a corrida. Pequenos erros que custaram caro aos principais pilotos das grandes equipes, e o Enzo provando que realmente é um garoto super capaz. A experiência internacional contou, ele vestiu os obstáculos como ninguém aqui nessa etapa de Campinas. Merecida a vitória do jovem piloto numeral 16. Aí o Enzo Lopes chegando para comemorar e muito esta grande conquista, belíssima vitória do piloto da moto número 16, que já fez a sua volta de consagração. Foi realmente uma bela vitória. A gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com a categoria principal MX Pro em sua segunda prova. Band Esporte nos Jogos Olímpicos Rio 2016. Sempre pelo esporte. Passamos a entrega do Body Shot. Recebe a premiação o piloto que melhor largou na... Estamos de volta aqui na nossa transmissão com o Band Esportes. O Valério, que é o locutor do evento, tá lá mandando áudio, tá vindo caprichado. Tem bastante coisa ali, você vê
O Caio recebendo o prêmio pelo Holy Shot na categoria MX2, que tem o pódio ali, ó, terceira posição. João Pedro Pinho Ribeiro, terceiro colocado na prova. Leandro entregando ali o troféu pro terceiro colocado da prova, o João Pedro, que tá quebradaço, chegou realmente malhadão ali no final, depois daquele tombo. Ele resistiu bastante, né, porque conseguiu levar a prova toda. Aí o segundo colocado desta corrida, o Pedro Bueno, moto número 97, chegando ali na segunda posição. E nesse momento, o Leandro faz a entrega da premiação, representando os concessionários Honda de todo o Brasil. Aí o Leandro Ramos entregando o troféu para o primeiro colocado, Enzo Lopes. Uma bela conquista ali do piloto da moto número 16. Agora vai para a foto. Vamos ouvir o Valério lá para deixar você no clima do que o pessoal está tendo lá em Campinas. Ouça lá. Na fotografia oficial, o pódio, classe MX2. Enzo Lopes, PP, João, Caio, a festa, a premiação da MX2. MX2, então, a categoria que já premiada agora no campeonato vai ficar bem embolada, hein, Maurinho? Porque o Enzo conseguiu aí uma boa pontuação, vai subir no mínimo para 48 pontos, não sei se a gente vai ver, estamos vendo ali. Enzo Lopes 48, Pedro Bueno 45, Caio 34, lá na ponta, ó, João Pedro 67, Gustavo Pessoa 57, Leonardo de Souza 55, ou seja, com 20 pontos em jogo na última etapa, Enzo Lopes está na briga, João Pedro e Gustavo estão um pouco com alguma vantagem, mas não dá para se garantir, não. Realmente, o Enzo tem chances matemáticas, mas o João Pedro realmente se deu bem nessa etapa, por mais que ele se machucou e ficou na terceira colocação, 10 pontos na frente do segundo colocado, seu companheiro de equipe, Honda também, Gustavo Pessoa, dá para ele administrar uma boa corrida e quem sabe levar o título para casa nessa última etapa. Mas do jeito que foi a prova hoje, vamos aí ver melhores momentos de outras categorias. Já vimos a cinquentinha, vimos também as motos de 65 cilindradas e tivemos outras provas, como a MX Júnior que você está vendo ali, ó. A molecadinha se jogando nos saltos. E se a gente viu erros na MX2, você imagina no momento quantidade de pilotos para tirar a qualidade. Gabriel Andrigo, por exemplo, tomou esse chãozaço. Hein, Maurinho? Não, realmente a molecada. Erros, ó. A molecada toma uns tombaços aí, olha, virou pra frente, cruel aí, numeral 55. Mas é o futuro do esporte e nós estamos comentando que essa garotada, inclusive os mais jovens, merecem uma atenção maior dos organizadores e dos fabricantes, dos patrocinadores. Porque daqui a pouco vai ficar uma lacuna muito grande, porque nós não temos um grande incentivo nas categorias júniores e mirins, como havia há uns anos atrás. A gente está vendo aí a classificação e o final da prova da MX Júnior. Lembrando que são 3 categorias de base, né? 50, 65, essa aí é a Júnior. E a gente pode considerar a categoria que você acabou de ver premiada, a MX2, como também uma categoria de formação. O Enzo, por exemplo, Maurinho, tem 17 anos, é isso? 17 ou 18 anos? 17 anos e jovem piloto, sempre competiu de motocicleta desde as categorias mirim, 50, 60 e a Júnior também, com grande destaque. Sempre foi um garoto com potencial incrível. Não é à toa que andou da maneira que andou nessa bateria da MX2, com suavidade, fluindo bastante. Parecia fácil a condução do piloto, mas ele é um piloto muito bem preparado. A família inteira vive em relação ao esporte, ou seja, o que eu estava falando, né, Celso? A garotada realmente merece um incentivo maior e espero que todos os patrocinadores e fabricantes vejam por esse lado e a partir do ano que vem volte a ter um apoio maior, como já houve no Campeonato Nacional e no Arena Cross, para essa garotada que dá o sangue aí em cima das motocicletas. E aí já está sendo formado esse gate da MX Pro, a segunda corrida, o pessoal não teve muito tempo para descansar, e você reparou ali que o ritmo foi realmente dos mais intensos na primeira prova. Paulo Alberto e Jean Ramos vão largar de novo lado a lado, Jetro Salazar está logo ali também, moto 920, já conversando bastante com o pessoal da equipe. O público já aguarda esta segunda prova da categoria Pro, depois de ver aí uma sequência de corridas, né? São pelo menos 7 corridas
decisivas, contando são 3 categorias de base, mais a MX2 e 2 provas na categoria Pro. Realmente um belíssimo espetáculo que o Arena Cross proporciona para o público lá de Campinas. 4ª etapa do campeonato, Maurinho. Realmente, Celso, é um espetáculo sensacional. Desde o começo da tarde, já com os treinos livres, depois os treinos cronometrados. Então, para o público é um evento ímpar. Essa arena montada, o público consegue enxergar a pista inteira, que é muito legal também. Isso nós vemos na arquibancada, pessoas de idade avançada, casais com filhos, nenéns inclusive, provando que o motocross é um esporte de família e que interessa a todos e chama a atenção dos mais jovens com os dos mais velhos também, ou seja, todo mundo se diverte, como você disse, né? Para a cidade é um benefício muito legal, porque o ingresso é 1 quilo de alimento não perecível, que ajuda muitas pessoas. Então o evento tem tudo de bom. Traz as famílias, como nós vemos aqui, avó, mãe, crianças, todo mundo assistindo a prova, que é uma prova super bem organizada, é um espetáculo realmente. E para quem nunca assistiu uma corrida de motocross e vai ver uma etapa de Arena Cross, fica realmente espantado com tanta ação e tanta plasticidade que tem esse esporte. É muito legal realmente. Aí, pois é, e você que é da região central aí do estado de São Paulo, Águas de Santa Bárbara, o pessoal lá da Arena MTM vai ter prova. Teve treino hoje, corrida amanhã do Paulista Sudoeste de Motocross. Campeonato, 3ª etapa vai ser amanhã, então, em Águas de Santa Bárbara, na Arena MTM, tem mais um campeonato, uma prova aí ao vivo. Você que é da região, compareça para assistir, acompanhar ao vivo. O Rick Supermoto vai ter o Motocross Brasil Cup, também está organizando um campeonato ali com toda a experiência que ele já teve adquirida no Supermoto, agora também trabalhando com o Motocross. Ou seja, os organizadores estão de olho, sabem da importância dessas provas, e quando a gente tem aí a oportunidade de mostrar um Arena Cross, com certeza muito mais gente sabe da qualidade do esporte em termos de espetáculo, em termos de congraçamento de público, e principalmente para as comunidades, né? Como vai acontecer lá em Santa Bárbara, com certeza acontece em outras cidades do interior de São Paulo, sempre com grandes espetáculos, seja de noite como Arena Cross, ou de dia, quando a gente tem as provas de motocross. Um grande abraço para os organizadores aí, que trabalham, às vezes de forma independente, às vezes com dificuldade ali, trazendo uma chancela de federação, uma chancela da Confederação Brasileira de Motociclismo, e a gente sabe que isso é difícil, é uma grande batalha, uma grande dificuldade, como o Maurinho falou, a gente sempre de olho procurando aí incentivar também o trabalho deles. Os pilotos já fizeram uma volta de apresentação conjunta, né? No primeiro momento, eles vieram individualmente para a pista, agora já fizeram um desfile um pouco mais conjunto. O público já está de olho, já sabe o que esperar de cada um deles. Eu quero saber o Maurinho, o que está para esperar aí? De novo, Jean Ramos e o Paulo Alberto, vem mais gente para essa briga, hein? Eu acho que de novo Jean Ramos e Paulo Alberto são os destaques, mas eu acredito que o Carlos Campano também venha para cima. O Adam Shadfield não está na melhor de sua condição física, com o joelho machucado, mas também é um grande piloto. E a briga, né, realmente vai ficar entre o Jean Ramos e o Paulo Alberto, são os principais protagonistas desse campeonato desse ano de 2016. E estão super focados. O Paulo Alberto na primeira bateria colocou muita pressão no Jean Ramos nas voltas finais. Ou seja, um largando do lado do outro, o pega já vai desde a hora que o gate baixar, Celso. O público sabe que essa decisão aí, e principalmente porque o resultado da segunda prova, né, Maurinho, vale para a definição da classificação da etapa. A gente pode até os pilotos empatando em número de pontos, mas quem levar melhor nessa segunda prova é que fica mais destacado no pódio. É claro, ninguém vai deixar aí o adversário ficar de boa depois de ter feito o trabalho. Talvez seja exatamente esse o pensamento do Paulo Alberto para cima do Jean Ramos, e o Jean Ramos sabe disso, também está ligado ali no português. É verdade, e além disso, né, se o Paulo Alberto vence a segunda bateria e o Jean Ramos for o segundo colocado, melhor até para o Jean Ramos, que a diferença de pontos vai continuar a mesma. E para a última etapa, o Jean Ramos com essa pequena vantagem é muito bom para ele, né? 11 pontos, quando a gente tem aí a definição, eles terão mais 40 pontos em jogo. Qualquer vantagem, claro, é importante.
Mas diferente do que acontece no MX2, serão 2 corridas de novo. Então tem muita coisa muita briga, muitos pontos em jogo na última etapa do campeonato, que com certeza a gente vai mostrar aqui no Band Esportes. Esperando a largada, esperando os momentos para a definição do campeão da etapa de Campinas. 15 segundos, preparação final dos pilotos para essa largada. Concentração total, a qualquer momento caindo o gate. Amam eles. Olha o toque. Paulo Alberto deu um ligeiro toque ali. Jean Ramos foi para fora da pista. Vem no meio da balada. Quem se destaca é ele, Adam Sheffield. Com o Jethro Salazar na segunda posição. Molharam um pouco a pista. Dificuldade de tração. Jean Ramos ficou lá para a 6ª, 7ª posição. Vai ser uma bateria mais complicada para ele. Vamos ver, passa ali, ó, Paulo Alberto na 3ª posição. Héctor Assunção na moto número 30. Vem logo à frente da moto número 5 do Marcelo Lima. Depois o Jean Ramos. Tem muita gente para ultrapassar. Vai ser mais complicada a vida do vencedor da primeira prova. Paulo Alberto é o 3º colocado. Jethro Salazar na briga direta ali com o Adam Sheffield. Já assumiu a posição, não, Sheffield. De volta para a liderança. Escorregou o pé da pedaleira, o Jethro. Chutou o chão, mas ainda insiste para tentar a primeira posição. Paulo Alberto sabe que essa é a chance dele. Vem com o Héctor Assunção logo atrás na 4ª posição. 5ª posição já para o Jean Ramos. Já consegue vir para a briga quando o Paulo Alberto já começa a procurar o adversário. Já está de olho ali para saber qual é a posição do Jean. Vamos ver de novo essa largada? Largaram lado a lado ali. O Paulo Alberto deu um totozinho no Jean. Coisa normal de largada, Maurinho. Que é isso? Coisa normal. Até o Adam Sheffield, que veio empurrando todo mundo para fora. Ele empurrou o Paulo Alberto. O Paulo Alberto não teve jeito, empurrou toda a galera para fora da pista. E quase os fotógrafos ali, olha. O Café tava comemorando. Café, o Maurício, toda a galera lá. Quase foi atropelado aí pelo pessoal que veio na primeira curva babando. Os fotógrafos que pegavam de frente ali o lance. Olha a tentativa para vir ali para a 2ª posição, moto para fora do Vinícius Voigt. Quando passa ali para completar mais uma volta na primeira posição, Adam Sheffield. Aí você vê o momento em que o Voigt foi pro chão, ficou na frente ali do Luiz Felipe de Souza. Aí o Jean Ramos para tentar fazer a ultrapassagem em cima do Héctor Assunção. Não consegue, o Héctor vai para cima do Paulo Alberto. Olha o Jean Ramos para fazer a ultrapassagem no Héctor. Bela ultrapassagem. Colocou ali pelo meio da pista. Belo traçado. Já fez a ultrapassagem. Já vai encostar no Paulo Alberto. Já estão praticamente lado a lado ali as duas motos. Moto número 1, time oficial Honda. Não, moto número 10, time oficial Yamaha. A bela briga do português e do brasileiro. Valendo a vitória nessa etapa. E ainda com chance de assumir as 2 primeiras posições. Sheffield e Jethro Salazar estão nas 2 primeiras posições. Eles vêm logo atrás. Héctor tentando alcançar ali o Jean Ramos. Héctor é o 5º colocado na moto número 30. Tá ele aí, ó, tentando suportar também o assédio, a pressão do Marcelo Lima. Aí o Jean. Paulo Alberto já passou na moto número 1. A número 10 é do Jean Ramos. Já na frente do Héctor na número 30. Já conseguiu passar, o problema vai ser chegar ali no Paulo Alberto. O Paulo Alberto também já consegue respirar um pouco melhor. Faz um traçado mais bem desenhado. Já tem que se compor. Se ele quiser aí fazer a ultrapassagem em cima do português, diminuir a ansiedade e tentar a recuperação. Carlos Campano vinha ali pelo 8º lugar. Aí você vê o 2º colocado da prova, Jethro Salazar. O líder é o Adam Sheffield, moto 407. A gente falou que ele foi mal na primeira. Na segunda ele está subindo na primeira posição. Tá lá o inglês. 407 em primeiro. Héctor pra cima do Jean. Que bela briga, Maurinho. Não, super legal essa segunda bateria. Olha, problemas com o Carlos Campano novamente. E o pega tá intenso, Celso. Muito bacana. Segunda bateria realmente super competitiva. E o Paulo Alberto, acredito que não esperava tanta dificuldade em ultrapassar o Adam Sheffield e o Jethro Salazar.
Eu esperava talvez uma facilidade maior, que não aconteceu, e olha, já ficou mais pro Jean Ramos do que para atacar os dois primeiros colocados. Você imagina, além dessa dificuldade, tem o tráfego que já é intenso para eles. Depois de pouco tempo de prova, já vão encontrando o tráfego e tendo as dificuldades naturais ali do Arena Cross para encarar. E o Paulo Alberto, Celso, eu acho que ele não se encontrou na sessão de costelas de vaca, né? Nos whoops ali, realmente o piloto da Honda número 1 perde um pouco de tempo em relação aos seus adversários. A principal dificuldade dele nesse traçado realmente são as costelas. Alan Sheffield, moto número 407, líder dessa segunda corrida. Categoria Pro, quarta etapa do Arena Cross, você conferindo ao vivo aqui no Band Esportes. O Luiz Felipe de Souza acabou indo para o chão. Ele já havia tido problemas. O Vinícius Voigt que ficou também no caminho. E aí o líder, Alan Sheffield, moto 407. Veja como ele já abriu e muito em relação ao Jetron Salazar. Jetron na 920, ali tem praticamente uma reta ali para chegar no líder. Paulo Alberto é o terceiro, Jean Ramos o quarto. Resultado que pode ainda favorecer o Jean Ramos na vitória da etapa, mas é importante para ele ir para a última etapa do campeonato uma pontuação um pouco mais folgada. Alan Sheffield não quer nem saber se ele poupou alguma coisa na primeira prova, tá usando o que sabe nessa segunda. Tá aí a moto 407 na primeira posição. E o Adam Sheffield, apesar de ter vencido a primeira etapa, ele venceu com uma dupla de segundo lugares, ou seja, não venceu bateria ainda. Vencer essa bateria para o inglês seria muito importante. Ele venceu a primeira etapa disputada em Jundiaí. Daí o Jefferson Salazar, segundo colocado da prova. Já pressionado e muito pelo Paulo Alberto, e chegando junto o Jean Ramos. É momento de pensar um pouco. Opa, olha o Adam Sheffield aí. No meio do caminho, na seção de costelas, ficou ali o líder. Ex-líder da prova, o inglês. Moto 407 atravessada. Ele ali sentindo o ombro, sentindo a clavícula. Acho que tirou fora do lugar, está tentando recolocar. Vamos ver como é que ele caiu. Líder da prova, escorregou, foi para o chão. Bateu com tudo ali o ombro direito. Se tem problema na clavícula, acabou deslocando. Jetron Salazar agora é o líder. Pressionado pelo Paulo Alberto. Valendo a primeira posição, o que era uma briga pelo segundo, vale agora a liderança. Todo cuidado para passar na seção de costelas. Jetron Salazar já se livrou. Jean Ramos vem pressionando o Paulo Alberto, a posição é a que ele quer. Essa é a briga que vale para quem sabe ficar ali na primeira posição aqui em Campinas. Olha a tentativa de block pass. Jean Ramos ficou. Tentou bloquear ali o Paulo Alberto, não conseguiu. Opa, e o Jean acabou errando. Acabou escorregando errado, pode perder a posição. Héctor Assunção está mais vivo do que nunca para cima dele. Um pequeno vacilo, Jean. Escorregou do jeito errado. Perdeu concentração de novo, Maurinho. Olha como ele está ali. Eu acredito que ele ficou muito afoito. Viu a tentativa de passar o Paulo Alberto. Tentou o block pass, não deu certo. A empolgação foi mais forte do que a cabeça. E ele perdeu o foco aí, quase saiu da pista. Mas teve muita manha de segurar a motocicleta. E perdeu pouco tempo em relação aos adversários. Jetron Salazar é o líder. Paulo Alberto vai para cima dele. O resultado que pode ser importantíssimo para o português. Vai entrar definitivamente ali na briga pelo título. Opa, o Jetron Salazar escorregou o pé na pedaleira. Você viu como ele conseguiu se recuperar ali. Muita presença de espírito. Pensou rápido, foi no reflexo. Isso é treino. Muito treino para ficar assim. Esperto para recuperar a motocicleta. Passando ali, emendando de triplo. Paulo Alberto tenta passar, mas o Jetron Salazar está bem encaixado agora. Jean Ramos vai tentando chegar no Paulo Alberto. Passou ali a moto número 1. Mesmo com todos os vacilos ali, o Jean ainda tem condições de tentar chegar no Paulo Alberto. Brigar no mínimo pelo segundo lugar. Tá ali, ó. Moto número 1. Paulo Alberto, piloto Honda. Moto número 10 da Yamaha na terceira posição. Jetron Salazar, também piloto de Honda, é o líder da prova. Aí o Jean, vencedor da primeira prova. Aqui ele é o terceiro. Tentando encaixar, o Paulo Alberto vai por dentro ali. Acabou amarrando, deixando bicudo ali o traçado dele. Perdeu um pouco de tempo. Adam Sheffield com problemas, evidentemente o ombro deslocado. O pessoal da equipe tentando ajudar.
Parece incrível. Os pilotos que têm esse tipo de problema já sabem até como colocar no lugar. Isso é terrível, mas o Adam parece ter esse tipo de problema. Bateu muito forte ali no chão. Aí o Paulo Alberto, segundo colocado, 15 voltas. Olha que chãozaço do Jethro, deixando a briga valer pela primeira posição. Paulo Alberto é o líder da prova. Jethro caiu. Era o que a gente falava, não é só uma questão de concentração, é preparo físico também. Caiu o primeiro, caiu o segundo, e o português vem pra frente. Olha, como ele já havia conseguido recuperar a moto uma vez, dessa vez não deu certo, Maurinho. É verdade, Celso. Essas motos de 450 cilindradas, um mínimo gás a mais no acelerador faz com que a moto transponha um obstáculo um pouco além do que deveria e dá na cara do obstáculo seguinte. Foi isso que aconteceu na maioria das vezes com os pequenos tombos desses grandes pilotos. Paulo Alberto é o líder. Jean Ramos está bem longe dele. Está mais tranquila a liderança do Paulo Alberto agora. Os dois talvez invertendo posição. Vamos ver ali qual vai ser esse resultado final, porque ainda tem muito tempo e muito tráfego na frente dos dois, sem contar a sequência de obstáculos. Paulo Alberto deve estar pensando ali, deve nem estar olhando de lado, como você percebe. Está concentrado em fazer o trabalho dele. Ele que já vinha olhando para trás muitas outras vezes, agora ali está cada vez mais concentrado em tentar alcançar o objetivo e manter a primeira posição. Jean Ramos é o segundo, Héctor Assunção na terceira posição. Jethro Salazar conseguiu se recuperar, voltar em quarto. Marcelo Lima vem na quinta posição, menos de 4 minutos. Aí o Paulo Alberto, totalmente concentrado para passar ali no trecho que é o pior para ele. Passou das costelas. E o Jethro Salazar. E aí o momento em que o Alan Sheffield acabou caindo, ele que era o líder da prova. Lamentando em muito perder essa oportunidade. Aí o momento em que outro primeiro colocado acabou caindo. Aí o Paulo Alberto, moto número 1, assumindo a primeira posição. Ali o português. Ele que foi imbatível nas temporadas que fez em MX2, já vai deixando outro retardatário ali para trás. O Carlos Badiali na moto 22. Tem alguém no chão ali, hein? Vamos ver quem vai ser. É o piloto que estava. E olha que é o Wellington Garcia, hein? Moto número 21 que estava ali no chão. O Wellington Garcia. O Hector passa por ali, já sem problemas. Jethro Salazar na 920 tentando chegar no Héctor Assunção. Vai tentar recuperar pelo menos o terceiro lugar. Líder é Paulo Alberto, moto número 1. E a gente esperando para conferir a posição do número 10 em relação ao número 1. Liga que vale a primeira colocação na etapa. Tá aí, ó. Paulo Alberto bem tranquilo em relação ao Jean, hein? Vamos ver qual vai ser o trabalho e a estratégia do piloto brasileiro. Passando ali bem devagarzinho no trecho onde tem bandeiras amarelas. E aí a estratégia vai ser importante nesse final de prova, Maurinho. É verdade, além da bandeira amarela, uma bandeira com a cruz vermelha. Isso daí faz com que o piloto não possa emendar os obstáculos, tem que contornar os obstáculos. E olha só, o Paulo Alberto foi na primeira colocação. O Jean, muito esperto, sabe que a segunda colocação não dá para ele o overall, porém continua com a mesma numeração de pontos, que é super importante em relação ao campeonato. Mas o brasileiro vem diminuindo aí o espaço entre o piloto português. E olha a bandeira sendo mostrada, você viu com mais insistência agora que perceberam que o Jean vem um pouquinho mais rápido na chegada ali no trecho onde a gente tem velocidade baixa imposta, mas vai fazendo a manutenção ali da distância. O Paulo Alberto faz a manutenção em relação ao piloto brasileiro Jean Ramos. Moto Honda número 1 na primeira posição, campeão do ano passado, de boa no comando dessa segunda corrida, com toda a chance de vencer o overall. Aí, ó, pouco mais de 1 minuto. Mais uma vez passando ali na frente do trecho que o piloto não pode emendar. Mesmo assim, ó, já chega ali muito próximo do Paulo Alberto, e que escorregou os pés na pedaleira. Você viu como ele ficou ali vendidaço. Agora sim o Paulo Alberto deu uma olhada para trás. Encostou o Jean. Pode ser a chance dele. Na seção de costelas, Jean passa muito melhor.
Saiu um pouco mais lançado, diferença de pouco menos de 1 segundo. Devemos ter mais 3 voltas, hein? No ritmo que eles vão, vai dar para fazer essa e mais outras 2. No meio do tráfego, se livrou rápido ali o Paulo Alberto. Mesmo assim, ele tem muito próximo o Jean. Vão passar realmente sem placa de 2 voltas para eles. No mínimo mais 3 voltas na briga pela primeira posição. Carlos Campano virou tráfego. Foi lá fora, ó. Abriu para os dois, atrapalhou o companheiro de equipe. Atrapalhou o Jean Ramos. Bota número 10 com um pouco mais de dificuldade para se livrar na 115. Vamos ver se eles mostram a placa de 2 voltas ou vai direto para a última volta. Já estaríamos vivendo a penúltima volta. Hector Assunção se livrando ali do Jethro Salazar. É a última volta, confirmação de última volta. Paulo Alberto na liderança. Jean Ramos ali na segunda posição, tentando de tudo para chegar no líder. Quem sabe agora? Esparramou, tá meio de passageiro ali o Jean. Paulo Alberto no controle. Será conseguido ali por dentro? Passou! Vacilo do português, Jean Ramos assume a primeira posição. Vacilou na hora errada no finalzinho, na última volta. Jean Ramos vem para vencer a segunda também. Vem para fazer o salto, vem para ficar feliz debaixo do capacete. Faturando as 2 provas, faturando a final. O Jean. Que bela corrida, acreditando sempre o vacilo do Paulo Alberto no meio da última volta. Maurinho, que corrida! O Paulo Alberto nem precisava ter puxado a moto para o lado. Jean Ramos só mostrou a cara ali, mas ele tinha uma tração melhor, só que escorregou de traseiro, escorregou de frente na entrada do obstáculo. Melhor para o brasileiro que passa sem grandes dificuldades e vence a bateria. Motocross é isso, Celso. Só na bandeirada você pode falar que já ganhou. E não dá para vacilar, não dá para deixar de acreditar também. Lembra-se, logo na largada, depois de ter sido forçado ali pelo Adam Sheffield, Paulo Alberto empurrou o Jean Ramos, mas na recuperação tá aí, ó. Resultado da prova, você conferindo: Jean Ramos, Paulo Alberto, Hector Assunção na terceira posição, Jethro Salazar, Dudu Lima, Eduardo Lima na quinta posição. Já apareceu ali no letreiro em 2 lugares, mas ele ficou no primeiro, viu? Na quarta posição. Com certeza. Ele não é o multi-homem. O público está se aproximando para ver a premiação, o pódio final, todo mundo suado, mas com belas histórias para contar. A corrida foi muito, muito boa, muito bacana essa segunda prova do campeonato. Se a gente repetir isso ali para as próximas, realmente vai ficar muito interessante. Jean Ramos deu um belo show de pilotagem e vai chegar mais do que bonito ali para a última etapa, onde quer que seja essa etapa marcada ali para agosto. O público está também festejando. A noite só está começando, né, Maurinho? Realmente, para essa galera, devido a esse espetáculo, principalmente a segunda bateria, onde o vencedor só foi mostrado nas últimas curvas, né? Isso realmente deixa o público louco, né? O pessoal nem quer ir embora das arquibancadas aqui do Arena Cross, porque realmente foi um espetáculo sensacional. E mais uma vez eu digo, né? Ótimo para os pilotos brasileiros que conseguiram assimilar toda a técnica dos estrangeiros, todo bom proveito, né? Para o Jean Ramos, que a cada ano que passa tem assimilado melhor e tem desenvolvido a técnica dele particular e tem colocado isso na pista em forma de vitória. Muito bem, bela tocada mesmo do Jean. Acreditou até o final e estava no lugar certo, na hora certa, quando infelizmente para o Paulo Alberto, né? Ele errou naquele finalzinho, meia pista, nem isso ele tinha para o final. Aí os dois vão para o pódio. Você sabe que todo mundo é muito de boa, ambiente muito camarada entre eles, e a gente vai vendo isso nesse momento da formação ali do pódio. Paulo Alberto, belo show, muito boa tocada, mas os dois pilotos de qualquer forma foram consistentes em relação aos dois que estavam mais rápidos, estavam na frente, Adam Sheffield e o Jethro Salazar. Passamos a entrega da premiação. Só registrando que Adam Sheffield... Vamos ouvir aí o Valério. Posteriormente, a premiação do Holy Shot, Pirelli Potência Não É Nada Sem Controle, o Adam, que acabou caindo, sentiu dores no braço e não veio para o pódio.
Então, nesse momento, eu convido para fazer a entrega da premiação ao terceiro colocado na somatória geral, Marquinhos, da DACPA, Instituto DACPA, entrega a premiação ao terceiro colocado. Marquinhos faz a entrega ao equatoriano Dietro Salazar. Valeu, Dietro. Segunda posição, Leandro Ramos, da Honda, faz a entrega para Paulo Alberto. Valeu, Paulinho. Segunda posição. Carlinhos Romaioli, da Romaioli Promoções e Eventos, faz a entrega da premiação ao vencedor na soma geral, Jean Ramos. Tá aí toda a festa direto de Campinas, quarta etapa do Arena Cross. Os nossos parabéns à belíssima vitória do Jean Ramos. A gente agradece os trabalhos técnicos do nosso time desde lá de Campinas, o nosso time aqui do Morumbi, os comentários do professor de pilotagem Mauro Falcon e, claro, agradecemos você, assinante do Band Esporte, você que acompanhou todo esse espetáculo de esporte a motor ao vivo por aqui. Não se esqueça, hein? Band Esporte nos Jogos Olímpicos Rio 2016, sempre pelo esporte. Até mais!